Boa noite a todos. Estamos hoje iniciando a nossa lição 4 do nosso método moderno de Tupi Antigo. A lição 4 está aqui na página 58. Bem, nós vamos então agora fazer a leitura desta página 58. Todos vocês com o livro aí em mãos, para nós iniciarmos a leitura. Lição 4, O Menino Pindobuçu. Leiam comigo então. Pindobuçu reritipe oiko. Pindobuçu reritipe oiko. Isso. Aeko no mingatu oikuabe. Aeko no mingatu oikuabe. Pindobuçu mora em Reritiba. Ele conhece bons meninos. Ele, meninos bons, conhece. Eu coloquei assim na forma que aparece aí no livro. Bem? Leio agora. Oirum oiosupri. Leiam? Oirum oiosupri. Pindobuçu so'oeta oikutik ka'ate. Pindobuçu so'oeta oikutik ka'ate. Seus companheiros visita frequentemente. Pindobuçu muitos animais apanha na floresta. Aé o crisepupé oiucá. Aé o crisepupé oiucá. Ele com sua faca mata-os. Kunumim so'oetá oiringon. Kunumim so'oetá oiringon. O menino flecha muitos animais. Oimonhango ubetá. Oimonhango ubetá. Faz muitas flechas. Aé pirá oikutuk upupé. Aé pirá oikutuk upupé. Ele espeta peixes dentro do rio. O uba oiomin nhume. Oua oiomin nhume. Suas flechas esconde no campo. Pindobuçu o anamasupé tembiu oiapó. Pindobuçu onamasupé tembiu oiapó. A mãe de Pindobuçu para sua família fez comida. Pindobuçu o anamairuna mookaru. Pindobuçu com sua família come. O carueté o ambiaciri. O carueté o ambiaciri. Come muito por causa de sua fome. Muito bem. Esta lição aqui nos traz algumas novidades importantes. Vejam aqui uma coisa, ó. Eu disse assim na terceira linha aí, ó. Aé o crisepupé oiucá. Ele com sua faca mata-os. Vejam só uma coisa importante. O verbo, a posposição pupé, ela tem então mais de um sentido, tá bem? Vocês viram que pupé significa dentro de, mas pupé também pode ter um outro sentido que é com sentido instrumental. O que é isso? Vejam só, em português nós dizemos: eu vou com o índio. Eu vou com o índio. Este com aqui, ele expressa companhia, não é? Companhia. Pois é, quando o com expressa companhia, qual é a forma que ele vai ter? Qual é a tradução que ele vai ter em português, em tupi? Quando o com expressa companhia, qual é a forma, qual é a palavra que vai traduzi-lo em tupi?
Então vai ser irúnamo. Eu vou traduzir assim esta frase, ó. Ixé, assó, avá, irúnamo. Irúnamo quer dizer com, de companhia, certo? Agora, se eu disser assim, eu como com minhas mãos. Eu como com minhas mãos. Como é que eu traduziria esta frase? Eu como com minhas mãos. Como é que eu traduziria isso? Eu vou dizer então, ixé, acaru, xepó, pupé. Então vejam, quando com tem um sentido instrumental, ele não vai ser traduzido com a palavra irúnamo. Ele vai ser traduzido por pupé. Eu como com minhas mãos. Pupé. Entendem? Então, vamos depois fazer uns exercícios para nós praticarmos isso aí. Bom, o tupi, diferentemente do português, de muitas línguas do Ocidente, onde a preposição que traduz com de companhia e de instrumento é a mesma, o tupi não faz isso. Tem diferença então, ele tem diferença para companhia e instrumento. Vejam aqui no livro, na página 59, os exemplos que estão aí. Aicó, pero irúnamo. Moro com Pedro. Aicó, pero irúnamo. Esta frase está no VLB, Vocabulário na Língua Brasílica. É o dicionário da língua tupi, que foi escrito em 1621 e foi publicado só no século XX. Vocabulário na Língua Brasílica. É o dicionário que nós temos, que veio do século XVII, 1621. Vejam lá, a outra frase, ó. Aikitik iraiti pupé. Esfreguei-o com cera. Esfreguei-o com cera. A cera foi um instrumento com o qual eu o esfreguei. Então, nós temos aí o uso do pupé e não do irúnamo. Tá bom? Agora nós vamos ver uma coisa muito importante. São os verbos transitivos. Vocês até agora não viram verbos transitivos. Vocês só estudaram verbos intransitivos. Vamos então agora ver os transitivos. Quais verbos vocês já estudaram? Vocês já estudaram, por exemplo, o verbo dormir, o verbo quer. Quem dorme não dorme alguma coisa, né? Não tem objeto esse verbo, não é transitivo. Vocês viram o verbo guapik, que é sentar. Quem senta não senta alguma coisa, né? Então é verbo intransitivo. Agora nós vamos ver os verbos transitivos. Vamos ver um deles, que é o verbo kutuk. Kutuk. Quem é que sabe o que significa kutuk? Eu acho que está bem claro o sentido desse verbo. Vamos ver lá? Verbo kutuk. Olhem lá. O verbo kutuk significa espetar, furar. Um dia o cutucar, ele significa dar assim um toque, né, em alguém. Mas cutucar, kutuk, no tupi antigo, ele significava mais do que isso. Significava também furar levemente, espetar, tá bom? Com alguma coisa pontuda. Então, nós vamos ter também esse sentido na palavra cutucão, que vem do tupi também, né? Cutucão.
é uma cutucada forte, intensa, e também é um golpe com instrumento cortante, uma facada, uma cutilada. Esses são sentidos que nós vemos no dicionário do Ruais, um dos melhores dicionários da língua portuguesa. Então ele consigna este sentido aqui, de cortante, golpe com instrumento cortante, facada, cutilada. Então ainda conserva esse sentido, tá bom? Cutuc. Vamos ver então como o verbo cutuc vai se conjugar. Língua de incorporação, ou seja, é uma língua que vai colocar o objeto dentro do verbo. Olha que coisa interessante, ó. Apiracutuc. Uma palavra só, eu nem preciso usar hífen. Eu poderia escrever assim, ó. Apiracutuc e ponto final. Uma única palavra eu expresso o sujeito, o objeto direto e o verbo. Uma única palavra. Isso não é possível fazer na nossa língua portuguesa, não é possível. Nós precisamos de pelo menos duas palavras. O verbo tem o objeto, ele vai estar separado do verbo. Agora aí não, ele estará incorporado. Incorporado no verbo. Então vamos conjugar? Todas as pessoas agora usando pirá incorporado em cutuc. Apiracutuc. Continuem. Erepiracutuc. Opiracutuc. Oropiracutuc. Yapiracutuc. Pepiracutuc. Opiracutuc. Isso. Mostrem para os nossos ouvintes que vocês estão sabendo conjugar verbo direitinho, né? Muito bem. Estamos na lição 4. Você já tem que saber conjugar os verbos direitinho. Agora é o seguinte. Se o objeto não estiver incorporado no verbo, como está aqui, nós vamos usar aqui dentro o pronome pessoal. Então eu vou dizer assim, ó. Ai, cutuc, pirá. Espeto o peixe. Espeto o peixe. Mas o que esse i está fazendo aqui? O i é o pronome pessoal. Quer dizer, então, literalmente, espeto o peixe. O tupi não tem diferença entre ele e o. Ele me viu, eu o vi. O. Este o é o ele, né? Está numa forma de objeto direto. Eu o vi. O tupi não tem diferença para isso. É a mesma forma. I significa ele, sujeito, e significa o, quando é objeto. Certo? Não vou dizer espeto ele, né, o peixe. Isso era no português popular mesmo. Na norma culta nós temos de usar a forma o. Espeto o peixe. Então vamos conjugar todas as pessoas? Vamos lá. Só uma perguntinha. O que quer dizer com espetar o peixe? É o seguinte. Nós temos então. Aqui. Isso. Vejam aqui. Vocês estão vendo aqui os índios pescando com flecha? Pois eles faziam isso. Eles pescavam muito com flecha, com arpões. Pescavam com arpão. Como é que alguém consegue pescar, tirar um peixe do rio, assim, ó, um peixe que está dentro d'água? Como é que ele consegue com o arpão fazer isso? É que os índios costumavam colocar na água que eles iriam pescar o suco de uma planta que era chamada timbó. O timbó é usado então, ele é macerado, tira um suco dele, né? E
colocam na água. Aí o peixe passa por ali e o peixe fica tonto. Fica tonto. Isso é proibido, inclusive, de fazer hoje em dia. O IBAMA proíbe esse tipo de prática. Mas os índios faziam. E aí eles apanhavam o peixe até mesmo com a mão. E que não dizer com flecha, né? com arpão. Eles furavam o peixe. Ai, cutuque pirá. Eles pegam o peixe com o arpão. Tá bom? Vejam o que é que vem então. Tá? Vejam aqui o índio pescando com flecha. E também nós temos a mesma como exemplo o verbo fazer. Monhang. Monhang. Fazer. Para lembrar do verbo fazer, do verbo monhang, é só lembrar o nome de uma cidade do estado de São Paulo. Que é a cidade, isso, é a cidade de Pindamonhangaba. Monhang, fazer. Pindamonhangaba, lugar de fazer anzóis. Lugar de fazer anzóis. Vejam então, os índios faziam anzóis com ossos. Anzóis que não eram tão bons quanto os anzóis de ferro, mas também funcionavam de alguma maneira, né? Faziam com ossos. Estes anzóis foram descobertos num sambaqui. Como eu expliquei na aula passada, é aquele ajuntamento, né, de material calcário. Pindamonhangaba, vejam só, lugar de fazer anzóis. Então anzol é pindar. Pindar. Vamos então conjugar esse verbo monhang, colocando pindar como objeto dele. A pindar monhang. Todas as pessoas agora, conjuguem para mim. Mostrem para os nossos ouvintes aí que vocês sabem conjugar verbo direito já. Vamos lá. A pindar monhang, ere pindar monhang, o pindar monhang, oro pindar monhang, ya pindar monhang, pe pindar monhang, o pindar monhang. Isso mesmo, muito bem. Agora, e se eu não colocar a palavra pindar incorporada no verbo, como está aqui, ó, incorporado no verbo objeto, né? Nós vamos colocar então um pronome pessoal incorporado aqui. Ai monhang pindar. Ai monhang pindar. Literalmente, então, faço o anzol. Faço o anzol. Então nós temos aqui uma redundância, né? Uma redundância. Faço o anzol. Certo? Vamos conjugar então para treinar o verbo monhang, ninguém vai esquecer. É só lembrar de pindamonhangaba. Vamos lá. Ai monhang pindar. Continue. Oi monhang pindar. Oroi monhang pindar. Yai monhang pindar. Pei monhang pindar. Oi monhang pindar. Então pindar em tupi é o anzol, o ouriço também do mar, tá bem? O ouriço é pindar. Talvez pelo fato de ser pontudo, né? Como o ouriço, o anzol tem em tupi tem o mesmo nome que tem o ouriço. Talvez pelo fato de ser pontudo, né? Pindar. Mas veja uma outra palavra mais conhecida que leva esse pindar, que nós já vimos na outra vez. Pindaíba. Pindar, anzol. Iba quer dizer planta, pé, pau, é a vara de pescar. É o pé, o pau, onde eu coloco
a linha com o anzol. Isso é a pindaíba. Agora, de onde que vem a expressão estar na pindaíba? Estar sem dinheiro, sem recursos, sem pobreza? Duas possibilidades. Ou você está pescando para comer, está na pindaíba, está na vara de pescar para poder levar comida para casa, ou também poderia ser você está em cima do ouriço, né? Você está passando dificuldade. Quem está com o pé em cima do ouriço não está bem, né? Pode ser um dos sentidos aí. Está na vara de pescar ou em cima de um ouriço passando dificuldade. Estar na pindaíba. Certo? Muito bem, vamos ver um outro verbo? Um outro verbo desse tipo aí? Já vimos o verbo monhang. Agora vamos ver, vimos o verbo putuk. Vamos ver agora o verbo yuka. O verbo yuka quer dizer matar. Matar. Yuka. Para lembrar do verbo yuka, é só lembrar do poema do Gonçalves Dias, Ijucapirama. Yuka. Vamos falar primeiro do verbo, depois eu volto para esse poema aqui. Yuka. Matar. Né? Vamos então incorporar um objeto nele. Vamos fazer assim. Eu mato o tatu. Ó. A tatu yuka. A tatu yuka. Mato o tatu. Se eu não incorporar a palavra, o objeto tatu, se não o incorporar, eu vou colocar o pronome pessoal. Vai ser uma incorporação também, mas do pronome, não do substantivo. Agora tem uma coisa. Aqui forma um ditongo, ó, ai. E aqui começa com um ditongo. Ai, yuka. E nós temos uma semivogal aqui também, ó. Neste caso, nós vamos... elas vão se contrair. Tá bom? Então nós não vamos... Ayuka. Nós não vamos usar duas semivogais juntas aqui, tá bom? Elas se contraem. Ayuka. Todas as pessoas, então, para treinar o verbo yuka, matar. Mato o tatu. Ayuka tatu. Continuem. Ereyuka tatu. Oyuka tatu. Oroyuka tatu. Yayuka tatu. Peyuka tatu. Oyuka tatu. Bom, para não esquecer o verbo yuka, é lembrar desse poema de Gonçalves Dias, Ijucapirama, o que vai ser morto. Juca é matar, Jucapira é o morto, o que é morto. Tá? É o nome de um poema de Gonçalves Dias, que trata de uma pessoa que foi, um prisioneiro que foi preso, que foi levado para uma aldeia. Ele seria sacrificado num banquete antropofágico, no ritual antropofágico. No ritual antropofágico, reuniam-se centenas de pessoas e elas ficavam ali observando o que ia acontecer. O prisioneiro, ele era amarrado com uma corda pela cintura, ficava com os movimentos mais ou menos livres, colocavam pedras em redor dele, ele deveria pegar as pedras e jogar as pedras nas pessoas que estavam em volta. Ele tinha de mostrar coragem. Ele seria comido por quê? Porque comendo a carne de alguém valente, nós acrescentávamos valentia a nós mesmos. Comendo a carne dele, estávamos acrescentando vida a nós mesmos. Então as mulheres velhas gostavam muito de comer carne humana para poder acrescentar vida a si mesmas. Entendem?
que aconteceu então foi o seguinte: esse prisioneiro, na hora da morte, ele se lembrou do pai dele, o pai que já estava velho, doente, quase cego, e chorou. Quando ele chorou, os índios o libertaram. Não vamos comer sua carne, que carne de pessoa medrosa nós não queremos, pode ir embora. Quer dizer, isso na verdade é uma ficção, né? Jamais eles iriam fazer isso. Alguém iria chorar num ritual desses. Se fosse índio, não. Aí ele vai até seu pai, e o seu pai o amaldiçoa. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Este é um poema lindíssimo do grande poeta maranhense Gonçalves Dias. O poema então de Gonçalves Dias começa desta maneira que está aí. Ó. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação. São muitos seus filhos dos ânimos fortes, temíveis na guerra que em densas coortes assombram das matas a imensa extensão. Já são rudos severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória, já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lagoa na boca das gentes, condão de prodígios, de glória e terror. O Gonçalves Dias era maranhense. Embora ele não tenha vivido no Maranhão muito tempo da sua vida, ele se referiu a estes índios como se eles fossem índios timbiras. E aquilo que ele mostra no poema dele não é dos timbiras, é de índios tupis da costa. Mas ele fala de timbiras, como se os timbiras fossem índios dessa cultura. Foi um engano dele que passou para a poesia, né? O engano do poeta Gonçalves Dias. Você tem uma coisa para fazer? Então, essa questão, né, dos índios, né, de ter que se mostrar forte na hora da morte, eu morei no México. Mas não. Que é no estado de Tlaxcala. E lá eles tinham uma lenda de um índio que era gigante, tinha 2 vezes o tamanho de uma pessoa normal, e ele é capturado pelos astecas. E os astecas, diferentemente dos índios brasileiros, né, eles tinham um combate, só que o combate era com os pés e com os braços amarrados, apesar de que eles tinham direito a um tacape de madeira com lâmina de obsidiana. E esse índio tlaxcalteca, por ser muito forte, ele consegue ainda matar 20 astecas antes de ser morto. E aí tem-se um banquete e os astecas comem ele. Que coisa curiosa, né? Aspectos parecidos, né? Nas duas sociedades indígenas. Que interessante. Muito interessante mesmo. Na verdade, esses índios vieram da Ásia, todos eles, esses do México, do Brasil também. É claro que é difícil nós estabelecermos alguma relação entre os dois, né? Assim, uma relação cultural, né? De elementos culturais parecidos, mas certamente que deve haver muitos, né? Só não podemos provar, né, essas semelhanças, esses parentescos aí, mas que existem, sem dúvida. Bom, vamos lá então, vamos ver então o que mais que nós temos. Se nós tivermos, por exemplo, um verbo monossilábico, o verbo soc. Conhecem este verbo aqui? Não? Conhecem. Está presente em socar, está presente em soco, soc, né? Quando eu conjugar este verbo, podemos colocar o objeto dentro dele. Eu posso colocar o objeto incorporado nele. Então eu posso dizer assim, ó, abati soc. Soco o milho. Soco o milho. Muito bem. Se eu incorporar o substantivo no verbo,
Eu vou então colocar um objeto incorporado. Só que uma coisa, este verbo tem uma sílaba só. Soc. Ele é monossilábico. No caso dos verbos monossilábicos, nós vamos usar, em vez de i, nós vamos usar io. Aiosoc. Aiosoc avati. Aiosoc avati. Leiam então, todas as pessoas. Aiosoc avati. Continue. Eiosoc avati. Oiosoc avati. Oroiosoc avati. Iaiosoc avati. Eiosoc avati. Oliosoc avati. Isso mesmo, muito bem. O verbo então, o verbo só que ele leva esse o porque ele é monossílabo. Vamos aprender mais um verbo desse tipo? Vamos ver mais um verbo desse tipo. É este verbo aqui, ó. Tim. Tim significa enterrar ou plantar. Enterrar ou plantar. Então, vamos ver aqui o que veio dessa palavra tim. Existiam alguns índios no Brasil de outro tronco mactogê, índios que não faziam casas como os tupis da costa faziam. Eles faziam buracos no chão e moravam nos buracos. Em regiões mais frias, por exemplo, os índios caigangues. Esta foto aqui é relativa a índios caigangues. Estão vendo pinheiros aqui, ó? São índios das regiões do Paraná, das florestas de pinheiros do Paraná, da Araucária, né? Aquela região tão fria. Quando a frente fria chega ali, a temperatura muitas vezes, né, chega a 0 grau, né? Então esses índios faziam casas dentro de buracos e cobriam os buracos somente e viviam ali dentro, passavam a sua vida lá dentro, a casa deles. Então, para lembrar do verbo tim, é só lembrar de Timbira. Até no poema do Gonçalves Dias, Timbira, né? Mas não é o nome, Timbira não é nome de índio tupi. Bom, pode acender? Vamos então conjugar um verbo tim, verbo tim. Vamos falar assim, ó, enterro a pedra. Enterro a pedra. A ita tim. Isso. A ita tim. Se eu não colocar a palavra, o substantivo incorporado aqui, eu vou colocar o pronome. Então eu vou dizer assim, como este verbo é monossilábico, monossílabo, então fica aiotim. Aiotim ita. Enterro ou ferro. Certo? Ah, desculpe. É que pode ser ferro também. Ita passou a ser ferro ou ferro. Então vamos ver. Vocês sabem como é que era ouro? Entre os tupis? Itaiuba. Metal amarelo. Isso daqui era o ouro. Enterrar o ouro. Itaiuba, que deu o nome da cidade mineira de Itajubá. 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 Mudou o acento, né? Mudou o acento de Itaiuba. Ou Itajubá. Ouro. Certo? Os índios não conheciam os metais, não fundiam os metais. Até conheciam metais, mas não os fundiam, não faziam nada com eles. Vocês viram que os anzóis que eles usavam eram de osso. Depois é que passaram a usar os metais, quando os portugueses chegaram aqui. Passaram a fazer anzóis melhores, que pescavam com mais eficiência. E o pior de tudo, né? Passaram a ter machados de ferro. Para derrubar uma árvore era muito fácil. Eles demoravam às vezes 3 dias para derrubar,
passará a derrubar em questão de poucas horas. Aí começou uma história muito triste, vocês conhecem, né? Vamos ver agora, nós falamos do verbo yuká, não é mesmo? Falamos do verbo yuká, o verbo matar. Para lembrar desse yuká também, vocês podem lembrar o nome desta árvore. Jucá, é o pau-ferro. É uma árvore que tem um tronco muito duro, uma madeira muito dura, com a qual os índios faziam o seu tacape. Aquele tacape que usavam para quebrar a cabeça do prisioneiro. O prisioneiro, então, tinha de ser morto no ritual antropofágico com um golpe na cabeça. Não podia ser de outro jeito, tem que ser dessa maneira, é um ritual. Aí na hora fatal chegava o seu algoz, pegava o tacape de madeira e golpe na cabeça. Quebrava a cabeça, quebrava o pescoço dele. E a etimologia de yuká é exatamente essa. Quebra pescoço. A yura quer dizer pescoço. Ká é quebrar. A yuká. Acabou ficando só yuká. Quebrar pescoço é matar. Quer dizer, mas depois perderam a consciência dessa composição. Yuká podia ser usado até com animais que não tinham pescoço, né? Posso matar uma cobra, né? Usando o verbo yuká, tá bom? Quer dizer que a composição, originalmente, a composição é essa, a yuká. Jucá, pau-ferro. Essa árvore aí vocês já viram. Ela é usada para arborização de cidades, viu? Certamente vocês devem ter visto essa árvore nas ruas de alguma cidade brasileira, tá bom? Muito bem, então. Eu vou então agora explicar para vocês uma outra coisa importante que aparece no nosso livro, que são transformações fonéticas que acontecem com algumas palavras do Tupi, tá? É o seguinte, gente. Quando nós tivermos uma nasal, numa composição, nós temos uma nasal numa composição. E aqui depois nós temos as consoantes B, T, K, S. Elas vão numa composição, após uma nasal, elas vão então se converter, elas vão se estender oralmente, elas vão ficar em B. O P também pode acontecer de ficar somente em M, tá? M. O T vai ficar em D. O K vai ficar em G. Isso se chama consoante nasal com distensão oral. Começa nasal e termina oral, tá? Nde, ngue. E o S vai ficar em D também. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, ó, mulher ruim. Unhaposhi. Mulher ruim. Mulher ruim. Unhaposhi. O que acontece aqui? Este P não pode ficar nesta forma. Por quê? Ele vem depois de uma nasal numa composição. Ele vai ter de se transformar em um B. Então vai ficar cunhamboshi. Cunhamboshi. Repitam. Cunhamboshi. 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 Pode ser tanto mal quanto feio, tá? Em tupi. Poshi. Vejam aqui, ó, por exemplo, menino bom. Unumim
gato. Na lição 4, quando nós lemos a lição, vocês viram um gato. Então o K ele vai se transformar em um G. Kunumingatu. Repitam, kunumingatu. Kunumingatu. Isso. Mas tem uma coisa, vocês já viram a forma, vocês já viram na minha aula mesmo. Vocês já viram, por exemplo, mulher bonita. Vocês viram que mulher bonita é cunhã oranga. Termina um A aqui, porque é substantivo qualificado tem que terminar em vogal. Agora, o que aconteceu aqui? Por que este P nós não fizemos isso aqui? Ó? Por que aconteceu? Eu ensinei errado, então? Eu ensinei pela metade? Não. Vocês vão ter de encontrar a regra agora para mim. Por que que aqui aconteceu a nasalização, né? E por que aqui não aconteceu? Vou dar 10 segundos para vocês responderem. Camila tem um LG, branca da palavra, não? Isso mesmo. Aqui nós temos nasal depois, na sílaba seguinte. Vocês já imaginaram colocar uma nasal aqui? Como é que ficaria? Cunhamboranga. Contra a economia da língua, né? 3 nasais juntas. Cunhamboranga. Então não. Quando nós temos uma nasal depois, aí quebra, a oral vai se manter. Para quebrar essa sequência de 3 orais, 3 nasais que haveria aí, tá bom? Quebrar essa sequência. Então aqui não se nasaliza. Certo? Vejam aqui, ó. Vamos pegar esta palavra, vamos pegar o T aqui. Amana. Amana quer dizer chuva. E anama quer dizer o quê? Família. Anama, não confundam amana com anama. Amana é chuva. Tiquira. Tiquira quer dizer gota. Gota. É daqui que vem a palavra em português tiquinho. Ah, eu quero só um tiquinho de café. Eu quero só um tiquinho de vinho. Tiquinho. Tiquinho, então, vem de tiquira, quer dizer gota. Dá também o nome de uma bebida famosa do Maranhão. Não é a tiquira maranhense? Não é uma bebida do Maranhão? Já ouviram falar ou não? Nunca ouviram falar da tiquira? Pois é. É o nome de uma serra. Uma serra? Amana Tiquira. Isso, ela está sabendo já. Então vamos lá, vamos fazer a composição aqui. Se eu disser amana tiquira, quer dizer a gota da chuva, ou as gotas da chuva. Vamos compor esses 2 substantivos agora. Substantivo eu posso compor ou não. Agora, substantivo qualificado, eu tenho de compor. Se eu disser, por exemplo, assim, chuva fria, amana ro'u. Ro'u é frio. Eu não posso deixar deste jeito. Adjetivo que está qualificando o substantivo tem de vir sempre em composição. Então eu vou tirar aqui esta sílaba e vai ficar amaro'u. Chuva fria. Aqui é obrigatório fazer isso. Agora aqui não. Aqui não é obrigatório não. Como são 2 substantivos, a gota da chuva eu faço se eu quiser. Se eu fizer composição, eu estou dando um sentido genérico. Gota de chuva em geral. Se eu não compuser, é um sentido específico. Ó. A gota da chuva. Vamos compor então. Como é que fica na composição? A sílaba átona vai cair. O que vai acontecer então? A sílaba átona vai cair. Vai ficar amã. E o T diante de uma nasal?
O que vai acontecer com o T? Vai ser Inde. Amandiquira. Amandiquira. Que deu o nome da Serra da Mantiqueira. Pois é. Todo brasileiro tem de ter noções de tupi. É uma questão de valorização da nossa identidade enquanto país, né? Então vejam. Amantiqueira. Mantiqueira. Gotas de chuva. Certo? Muito bem, então. Vamos então ver várias composições agora que tenham transformações fonéticas, como vocês viram aqui, tá bom? Várias delas. Vamos ver algumas então. Minha ajudante. Vamos lá então. Olhem aqui. Pu. Pu. Barulho forte. Pu. Daí vem Itaipu. Só lembrar de Itaipu para vocês lembrarem, né, da palavra pu. Itaipu. Barulho do Rio das Pedras. Guarapuava. Aguarapuava. Lugar do barulho dos guarás. E se eu tivesse uma palavra nasal aí? Se eu tivesse uma palavra nasal, como é que seria? Se eu tivesse, por exemplo, Guiraim. Guiraim quer dizer passarinho. Guiraim. Passarinho. Guiraim. Se eu quiser dizer assim, barulho de passarinho, como é que eu diria? Eu vou dizer Guiraim Pu? Não. O que vai acontecer? Nós vamos trocar então Pu por Bu. Guiraimbu. Olha que nome bonito para dar o nome de uma rua, de uma chacrinha. Guiraimbu. Se tiver uma chacrinha, você põe o nome de Guiraimbu. Barulho dos passarinhos. Imbu, tá bom? O P se nasaliza, ó. Fica em B. E se nós tivermos a posposição, ó, se nós tivermos a posposição P aqui, vai acontecer a mesma coisa. O P também se nasaliza. Só que não fica em B, fica B. Então, na rede, inime. Quando é nasal, P depois de nasal, ele se nasaliza em me, tá bom? Inime. Por exemplo, mar, Paranã. Paraname. No mar. Paraname. No mar. Na rede. Tá bom? Muito bem, então. Vamos ver mais coisa? Olha aí. Puca. Fenda, abertura, buraco. Daí que veio Guirapuca. Vocês já armaram Arapuca alguma vez? Sim. Já armou Arapuca? Ou já caiu em Arapuca? Já caiu em Arapuca alguma vez? Metaforicamente. Já caiu? Nunca caiu? Então, Guirapuca, buraco de ave. Armadilha para apanhar aves. Ó, é o buraco, a fenda em que a ave entra. Ela faz cair esta vareta aqui e cai então sobre ela o bambu, né, que vai prendê-la, né? Muito bem. É daí que veio o nome de um estado brasileiro, o estado de Pernambuco. Paraná. O que aconteceu com o P aqui? Ficou um B. Paranambuca. Fenda de mar. O que é isso? Lá em Pernambuco nós temos muitos recifes de coral. A palavra Recife, que dá o nome à capital de Pernambuco, né? Recife designa o quê? É uma parede de calcário.
ostras, conchas que foram se acumulando naquele lugar, carapaças de animais marinhos, calcário, material calcário, foi se acumulando ali. Então foi formando uma parede. A palavra Recife significa, em árabe, significa parede, calçada, Racif, uma palavra dessa origem. Então o que acontece? No Recife vocês vão encontrar isso. Em alguns lugares existem fendas pelas quais o mar estoura quando ele está na maré alta. O mar estoura por aqui nessas fendas. Então a fenda do mar, na verdade, é a fenda do Recife, né? Da parede de calcário. Vejam que versos lindos escreveu Bento Teixeira em sua obra Prosopopeia. Prosopopeia foi o início do barroco no Brasil. Foi publicada no ano de 1601. E versos lindos, ó. Em meio a esta obra alpestre e dura, uma boca rompeu o mar inchado, que na língua dos bárbaros escura, na língua dos índios difícil, na língua não compreensível dos bárbaros, dos índios, Paranambuco de todos é chamado, de Paranã, que é mar. Até, ó, para poder tupir aí nesses versos. Buca, rotura, fenda, feita com fúria desse mar salgado, que sem no derivar cometer língua, quer dizer, sem deixar de dar a devida etimologia, vou mudar agora. Cova do mar se chama em nossa língua. Coisa bonita, né? Bento Teixeira, Prosopopeia. Vocês vão encontrar esses versos lá no Recife, lá no museu que existe no Recife, numa sinagoga, a primeira sinagoga das Américas, que é no Recife. Vocês encontram estes versos bem na entrada do museu. Muito bonito mesmo. Muito bem, mas o Puca não está somente aí. O professor, mas por que ficou no final o Oi? Por que mudou? Ah, isso é normal. Em vez de Paranambuca, né? Paranambuca, isso é normal, né? Na língua, essas transformações de vogal. As vogais não são sons muito firmes numa língua. As consoantes são muito mais firmes que as vogais. Tá? Então vamos lá. Vamos ver o que mais que tem com Puca. Existe uma árvore no Brasil. Aí não teve. Uma árvore, isso. Nós temos uma árvore que dá uma cuia. É a chamada cuieté, ou cuieira. É uma árvore muito interessante que dá uma bola assim. Aí não está aparecendo muito bola, mas ela é assim. Certo? Isso se chama cuia. Quando nós cortamos pela metade, aí é uma cumpuca. Cuia, puca. Fenda da cuia, ou cuia fendida. Né? Cuia fendida. Cuimbuca. Embora não haja uma nasal aqui nasalizou-se o P. Em vez de cuipuca, cuimbuca. Tá? Só para vocês lembrarem aqui do puca, que quer dizer fenda. Puca. E esta árvore é a cuieira. Tem vários nomes esta árvore. Ó. Árvore de cuia, cabaceira, cabaceiro, coité, cuitezeira, cujeté, cujetê, aí vai. Quem dança capoeira, sabe que o berimbau, que usa na capoeira, é uma cuia. Aquela... A gente chama de cabaça também. Chama de cabaça? É. Isso, então a cabaça, né? Cabaceiro. Tororoma significa jorro, borbotão. Então você vai lá no meio do mato e encontra um jorro d'água brotando da terra, né? A água que brota da terra. É a tororoma. É um nome onomatopaico, sem dúvida alguma, né? Tororoma. Pode ser também uma pequena cachoeira, uma pequena queda d'água. A tororoma, um jorro nascente. Quando vocês cantam aquela música, eu fui ao Itororó beber água e não achei, essa canção é do folclore brasileiro e é da época colonial. Vem de séculos atrás. E fala de uma coisa que não é o nome de um lugar, nome próprio. É um nome comum, é bica d'água. Itororoma.
bica d'água, jorro d'água, borbotão de água. Eu fui à bica d'água beber água e não achei. Vocês conhecem esta musiquinha aqui? Eu fui no Itororó, beber água e não achei. Achei bela morena, que no Itororó deixei. Aproveita minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó Mariazinha, entrarás na roda, ficarás sozinha. Sozinha eu não fico nem de ficar, porque eu tenho Juca para ser meu pai. Muito bem. Beber água e não achei. Achei bela morena e no Itororó deixei. Aproveita minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Muito bem. Então vocês conhecem essa música, né? Sozinha eu não fico nem de ficar. Vem cá. Vamos terminar nossa aula abrindo o livro aí na página 62. As partículas abé, bé, no, aé. Esta partícula, quando nós dizemos em português assim, Maria e Pedro foram. Maria e Pedro foram ao rio. Né? Como é que eu vou traduzir este E aqui? Conectivo E. Nós vamos traduzir assim, ó. Maria, Pedro, Abé. Maria, Pedro também. Tá bom? Abé. Abé também significa mais. Também significa novamente, como bé, tá? É curioso que no Nordeste se usa muito. Ele veio ele mais Cida. Veio ele mais Pedro. Curioso, né? Será que isso é uma reminiscência deste uso do tupi antigo? É difícil saber. Maria, Pedro, Abé, o só e P. Maria e Pedro foram ao rio. Mas o Abé também, Abé ou também o Bé, podem ter outros sentidos. Por exemplo, ó, acarubé. Eu não vou dizer como também. Eu como ainda. Eu estou ainda comendo acarubé. Então é usado, essa partícula também tem esse sentido de ainda, tá? O carubé. Não precisamos usar este hífen aqui não. Ele é uma partícula tônica. Dispensamos então esse hífen, tá? Então abé e bé tem esse sentido de também, tá bom? São usados então bastante em tupi antigo. Vocês vão encontrar melhores explicações na página 63. Eu peço então a todos que façam os exercícios, façam todos os exercícios. Quaisquer dúvidas, entrem em contato conosco. Bem? E a todos uma boa semana e até a próxima aula, até a lição 5.